palmas que louvam o santo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o santo nome de Jesus. A palavra diz, né, o hino já disse, né, mesa preparada, né, irmãos? Nós estamos aí, nosso irmão William está aí, né? Daqui a pouco está com os varões de Cristo, o nosso irmão Lucas também, né? Nossa irmã Marisete também está aí, né? Juntamente com as irmãs, né? A nossa irmã Sueli, nossa irmã Aline também, que estão aí já no grupo do Círculo de Oração. Eu só quero dizer para os irmãos, nós vamos essa noite falar de um homem, irmãos, aleluia, Jesus, no qual, aleluia, Deus chamou ele, e para Deus chamar ele, Deus teve que colocar ele no estreito. E este homem, aleluia, Jesus, nós vamos falar a respeito de conversão verdadeira. Nós vamos falar de, hoje é culto de família, porque um homem que não é convertido de verdade, irmão, ele não tem compromisso com a família dele. Um homem que não é convertido de verdade, ele não tem compromisso nem de quando ele era mundano, nem quando ele era mundano, ele não tinha compromisso, e ele vem para o Senhor, ele diz que se converteu e ele continua sem ter compromisso com Deus. E nós vamos falar nessa noite de um homem no qual ele estava no mundo, vivia um mundo de engano, ele vivia, aleluia, Jesus, na idolatria, mas ele tinha compromisso. Aleluia, e quando ele veio para o Senhor, ele continuou, aleluia, tendo compromisso com as coisas de Deus. Abra a tua Bíblia, cumprimentar os irmãos que nos assistem em nome de Jesus, que Deus possa abençoar. Abra a tua Bíblia essa noite, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1, diz assim: a conversão de Saulo, aleluia, Jesus. Nós vamos falar de Saulo, aleluia, Jesus, porque ele é o verdadeiro exemplo, irmão, de um homem que vivia o mundanismo, que vivia idolatria, um homem, aleluia, que achava que estava fazendo as coisas certas, mas ele estava fazendo com zelo, perseguindo os cristãos, ele fazia com zelo. Ele pegava a carta, ele pedia a carta, ele ia atrás e trazia eles manateados, ele trazia eles amarrados, mas ele fazia com zelo. E quando ele veio para o Senhor, ele continuou fazendo as coisas com zelo. E essa é uma questão, aleluia, na qual nós podemos ver que há uma conversão, há uma mudança de caráter. É uma transformação na vida do homem e da mulher quando vem para o Senhor. Por isso, tantos crentes desviados, por isso tantas pessoas sem compromisso com Deus, é por causa disso, irmão. Nunca tiveram compromisso com Deus, aleluia, Jesus, quando estão na igreja, e lá no mundo também sempre fizeram as coisas de qualquer forma. Eu posso falar por mim mesmo, eu sempre tive, irmão, mesmo ao tempo que eu não era cristão, eu sempre tive caráter e sempre tive compromisso com minhas coisas lá no mundo. Então, quando você vem para Jesus, quando você vem para a igreja, Deus acrescenta algumas coisas, mas nem tudo que você fez lá no mundo, nem tudo que você viveu, aleluia, Jesus, ficou para trás. Você traz, e Saulo trouxe muitas coisas. Olha o que diz. Quem achou diz amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, diz assim: a conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que entrassem algumas daquelas seitas, quer os homens, querem mulheres, e conduzissem pessoas a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, submeteu-se e cercou, aleluia, subitamente cercou-se com resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? No 5, e ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Dura coisa para ti é recalchutar contra os grilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Soberano eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, mais uma noite, Pai, culto da família. Eu quero te pedir, seja sobre a nossa vida, a vida dos irmãos, das irmãs, cada irmão que nos assiste, coloca as tuas mãos, dá graça, vem de encontro, quebra as cadeias, muralhas, abre as portas e janelas dos céus, Pai. Coloca as tuas mãos e nos ajuda a compreender a tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Bate uma salva de palmas e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, quando nós falamos de Paulo,
aleluia, Jesus, nós sempre falamos de um perseguidor que depois de um tempo passou a ser perseguido. A Bíblia diz que Paulo, no versículo 1 do 9, diz: e ainda respirando, aleluia, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e pediu-lhe cartas. Paulo, ele perseguia os cristãos e para ele achava que estava fazendo certo. Paulo andava na idolatria, Paulo não tinha compromisso com o Senhor. Mas é como nos dias de hoje, irmão. Muitas pessoas, aleluia, Jesus, elas não têm compromisso com Deus. Muitas pessoas, elas dizem, vêm para a igreja, dizem que são crentes, pregam, aleluia, Jesus, mas não têm compromisso com Deus. Mas quando Deus tem que ter um encontro com essas pessoas, nós podemos ver quantos que estão por aí, aleluia, Jesus, como Paulo, quantos que perseguiram os cristãos, quantos que já estiveram na igreja e hoje ainda perseguem os cristãos. Eu digo por mim mesmo, eu quando estava no mundo, eu era um perseguidor de crente, eu amaldiçoava os crentes, eu xingava os crentes, e esses crentes do nhanho, pensam que só eles vão para o céu. Eu cansei, eu era um perseguidor de crente. Quantos que estão aí, e o pior, muitos desses que estão hoje fora dos caminhos do Senhor, outrora já estiveram, aleluia, Jesus, na presença de Deus. Muitos já estiveram, só que o que acontece? O que o Salmo, aleluia, 115, o versículo 5 diz: não toqueis os meus profetas, aleluia, Jesus, e não maltratei, aleluia, Jesus. E muitos hoje continuam a perseguindo, muitos continuam, aleluia, caçando os cristãos. Mas eu e você, aleluia, Jesus, como dizia, aleluia, nossa irmã diaconisa Silvânia, quando orava, aleluia, nós somos vaso, nós temos, aleluia, o nosso justificador, nós temos o Deus Todo-Poderoso que nos justifica. E Paulo, aleluia, era o serviço dele perseguir os cristãos. E a Bíblia diz que ele ia até os sacerdotes e pedia, aleluia, para aqueles homens que dessem carta. E ele trazia aqueles povos das sinagogas, ele trazia aqueles povos amaneteados, trazia amarrado aquele povo para que eles fossem mortos. Tanto que Paulo estava lá, aleluia, Jesus, quando Estevão foi apedrejado. A Bíblia diz que Paulo segurou a capa de Estevão. E o que eu tenho para dizer para você através do Espírito Santo esta noite? Muitos vão ter que cair cego como Paulo, aleluia, na entrada de Damasco. Muitos já estão cegos andando por aí, para lá e para cá. Muitos já estão cegos de uma forma que já perderam, estão perdendo tudo. Como disse a nossa irmã, aleluia, numa postagem Maria ontem que ela fez. Muitos estão deixando como Asaf, estão deixando os pés escorregar por causa da prosperidade dos ímpios. Olham para os ímpios, acham que pode. E assim Paulo era um homem que tinha dupla cidadania. Paulo era um homem, aleluia, Jesus, que foi instruído por Gamaliel. Era um homem estudado, mas ele achava que era o trabalho dele perseguir e matar os cristãos. E hoje, quando nós olhamos para esta palavra, aleluia, parte B, e daquela seita, ele dizia: homens e mulheres, ele trazia todos e disseram presos a Jerusalém. Ele levava todos presos manateados. Olha o 3: e indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, submeteu-se, subitamente cercou-se um resplendor de uma luz do céu. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo teve um encontro com o Senhor. Muitos precisarão cair cego, irmão. Muitos precisarão chegar a um leito de enfermidade. Muitos chegarão, aleluia, a não ter mais nada, perderem tudo. Muitos chegarão como aquele meu amigo lá na UTI, com aquele câncer nos ossos tomado, para reconciliar com Deus. Muitos vão ser assim. Mas infelizmente hoje, aleluia, Jesus, nós olhamos a Bíblia, irmão, e as pessoas querem uma igreja, aleluia, que seja uma igreja de entretenimento. Elas querem uma igreja que não pregue a palavra do jeito que ela está aqui, porque eles acham duro. Mas não é, irmão, esta palavra aqui, ela do jeito que ela está, para que eu e você sejamos conduzidos para o céu. Não existe outra forma. Ah, mas lá é tão legal, lá tem comida, lá tem isso, tem aquilo. Tem. Daí tem a perdição, aí tem a separação, aí o diabo entra porque ele tem liberdade, e aí vai acabando, acaba o casamento, acaba a saúde, acaba tudo, e o inimigo vai destruindo. E assim, irmão, Paulo caindo, a Bíblia disse, olha só, que caiu aquela luz do céu. Olha o 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Aí você consegue entender a imensidão disso, irmão? Uma pessoa que vem para Jesus, uma pessoa que se batiza, irmão Lucas, uma pessoa, aleluia, Jesus, que diz, porque a Bíblia deixou escrito para mim e para você, que no momento do teu e do meu batismo, irmã Sueli, viria, aleluia, Jesus, o Espírito Santo, como forma de pomba corpórea sobre a nossa vida. E aí a pessoa desvia dos caminhos do Senhor, a pessoa abandona o Senhor, a pessoa não tem compromisso com Deus, ela se torna um perseguidor de Jesus, ela se torna um perseguidor da cruz, porque nada mais do que está escrito aqui lhe serve, nada mais do que está escrito aqui te agrada, nada mais do que está escrito aqui é aceito, porque elas não querem, porque esta palavra faz com que eu e você sejamos constrangidos. E a Bíblia diz que Paulo, aleluia, o Senhor disse para Paulo, aleluia, Jesus: Saulo, Saulo, aquele tempo ele ainda era Saulo, por que me persegues? E Saulo não conhecia o Senhor, irmão. Foi aí que Saulo teve um encontro com Deus. Aonde que foi o meu e o teu encontro com Deus? Porque o encontro de Paulo com Deus nesta passagem, aleluia, nunca mais Paulo esqueceu. Será que foi só porque ele caiu cego? Será só porque foi forte? Porque a Bíblia diz que os companheiros que estavam com ele só ouviram a voz, não viram o clarão. Quando Deus quer falar, quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, aleluia, Jesus, Deus ele nos separou para essa grande obra. Mas nos dias de hoje é complicado, porque você olha e vê que as pessoas não querem, irmã Marisete, compromisso com Deus. As pessoas não querem, elas querem ser um crente mundano, eles querem ser crente de qualquer jeito, eles querem ser crente macaco de altar, eles querem ser crente que falam, papagaio que repete, eles não querem, aleluia, ter compromisso com Deus. E isso é muito sério, porque se trata de um perseguidor da cruz. Porque daí, como o senhor Diácono Jimenez tem um ministério de louvar, e ele não louva, ele não honra o ministério dele, as pessoas dizem: não, louva só na carne, só anda na carne, só. Não é assim, irmãos. O encontro de Paulo, quando caiu cego na entrada de Damasco, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu e você, como fomos batizados, aceitamos Jesus, ninguém nos obrigou, nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Aí eu te pergunto, por que alguns voltam para trás? Por que alguns não têm compromisso com Deus? Por que alguns não honram o ministério que o Senhor deu? Quem deu o ministério, como disse a diaconisa Silvânia, não é o homem, aleluia, Jesus. Mas você pregando esta palavra, você não vai ter muito amigo, bom também. Você não vai ter muitas amizades, bom também. As pessoas não vão querer ficar muito perto de você, bom também. Como eu disse para o evangelista Daniel, todo mundo tem problema. Só que as pessoas, Maria, têm que assumir seus problemas. As pessoas têm que assumir as coisas erradas que faz, irmão. Não pode colocar, não, eu faço uma coisa, eu boto na culpa dele, vai carregar a minha. Não, eu tenho que assumir minhas coisas. Eu não posso pegar minhas coisas, os meus problemas, levar na casa do irmão William e largar lá para ele se virar. Não é assim que funciona, Maria. Cada um tem que ser, aleluia, Jesus, ter as suas obrigações e seus compromissos. Saulo, quando caiu lá em Damasco, ele teve que esperar. E se vocês prestarem atenção, a prova de Paulo durou quantos dias? 3 dias Paulo ficou cego. Quantos dias Jonas ficou no ventre daquele peixe? 3 dias. Paulo cego 3 dias, Jonas 3 dias no ventre daquele peixe. Aí eu te pergunto, quanto tempo será que este povo está no ventre do peixe? Quanto tempo será que esse povo está cego, aleluia, passando luta e provação, e não vê que enquanto não mudar de vida, enquanto não aceitar, não vai sair as escamas do olho, não vai cair, aleluia, cada dia está mais perdido, porque um cego não sabe para onde vai. Sendo assim, nós já vemos na Bíblia que a Bíblia diz: pode um cego guiar o outro, cai os dois no buraco. E a Bíblia diz que Paulo disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro para ti é recalchutar contra os grilhões. O Senhor disse: viu, você se batizou, está desviado, duro para você. Não adianta você ir para qualquer lugar que você for, um dia você vai ter que voltar e ter um encontro com Deus.
Um dia você vai voltar cego, um dia você vai voltar aleijado, um dia vai voltar numa UTI, mas um dia você vai voltar. Vocês lembram de Jacó? Jacó ludibriou, roubou a primogenitura do seu irmão, aleluia Jesus, e fugiu, e foi para a casa do Labão, e foi para lá, encontrou um mais enganador que ele, aleluia Jesus. Mas um dia ele teve que voltar e ter um encontro, primeiro com Deus, e depois com Esaú, seu irmão, para prestar conta das coisas erradas que fez. Por isso que eu disse, pode ir, pode fazer o que quiser, pode andar onde quiser, mas está cego, está no ventre da baleia, aleluia Jesus. E a Bíblia continua nos dizendo, aleluia, que o Senhor disse, Paulo pode recalchutar, duro para ti dar murro em ponta de faca. Nós sabemos que quem dá murro em ponta de faca se machuca, nós sabemos que vai ficar ferido, vai ficar machucado, aleluia Jesus. E a Bíblia continua nos dizendo, e ele tremendo atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? Na hora Paulo mudou de atitude, quando ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando ele perguntou, quem és tu? O Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele disse, o que queres que tu faça, Senhor? O que tu queres que eu faça? O Senhor disse para ele, olha só, levanta-te e entra na cidade, e lá te terá dito o que te de fazer. O Senhor disse, levanta e vai lá, entra na cidade, que lá eu vou te dizer o que tem que fazer. Mas ele já estava cego, querido. Muitos o Senhor vai ter que permitir certas situações para que se dobrem. Vai se perder, aleluia Jesus, muitas almas, irmãos, porque as pessoas não vão querer se dobrar. O inimigo das nossas almas tem armado laços em cima de laços, espírito de morte, espírito de acidente, de suicídio, para que as pessoas digam, não, você não precisa, aleluia Jesus, voltar para o Senhor, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Enquanto isso, o inimigo das nossas almas vai trabalhando nos corações, vai trabalhando nas mentes, e até o dia que o inimigo chega e diz, é melhor você tirar a tua vida, é melhor para você, é melhor você tirar a tua vida, que assim fica para você. Por isso tantos crentes doentes, irmão. Agora eu te pergunto, que tipo de pessoa vai pedir oração, Diácono Jimenez, Evangelista Daniel, para um crente doente? Que tipo de pessoa vai chegar para um crente que vive doente? Se o Senhor diz que não tem prazer no meu e no teu sofrimento, se Ele quer que eu e você vamos bem, se o Senhor quer que nós caminhemos, aleluia, diante dEle, para ter, aleluia Jesus, testemunho diante do Senhor. Eu vou te falar uma coisa, irmão, tem crente que está falindo porque está pegando luta dos outros. Tem crente que está quebrando porque está pegando luta dos outros. Aleluia Jesus. Não tem, irmão, comunhão luz com as trevas. Paulo teve que sair das trevas, teve que deixar de perseguir os cristãos, teve que ter uma lição com Deus, teve que cair cego na entrada de Damasco, teve que entrar e esperar lá. A Bíblia diz, a Bíblia continua nos dizendo, aleluia, e os homens que estavam com ele, aleluia, espantados, ouvindo a voz e não vendo ninguém. E Saulo, no 8, levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. Aí, guiado pela mão, conduziram a Damasco. Olha o ponto que chegou um homem instruído por Gamaliel, um homem de dupla cidadania, um homem poliglota, aleluia, tendo que ser conduzido, cego, aleijado, coxo. Quantas pessoas estão assim, irmão? Estão perdendo tudo, e para eles o que menos importa é o Senhor e esta palavra. Eu sempre digo para o Senhor, eu vou pregar até quando o Senhor quiser, mas quando eu tiver que chacoalhar a poeira dos meus pés, o Senhor não me segura, Senhor, não me segura, não me segura, porque o Senhor vê que a gente faz a nossa parte. Ninguém é obrigado a aceitar essa palavra, ninguém é obrigado a andar com o Senhor, mas ninguém obrigou ninguém a se batizar. Se as coisas, com concupiscência deste mundo, da carne, se a vontade, os desejos brilham mais nos teus olhos do que o Espírito Santo, aí você é um crente perdido.
Aí você é um crente sem jeito, querido. Daí eu sou obrigado a falar para você que daí você é um crente sem caráter, você é um crente sem futuro. Se as coisas deste mundo te encantam mais do que a presença do Espírito Santo, você é um crente sem futuro. Você não é um homem ou uma mulher de Deus, porque verdadeiramente você não entregou teus caminhos ao Senhor. Por isso que as pessoas vão com ventos muito fáceis fora da presença de Deus. E a Bíblia continua nos dizendo: e esteve Paulo no 9, esteve ele 3 dias sem ver, e aleluia Jesus, e não comeu e nem bebeu. Mal virou crente, já começou a fazer jejum, entrou na prova. É assim, irmão? Será que é assim? Será que Deus tem que apertar, fechar tudo? Deixou cego, botou num lugar que ele não conhecia, num cantinho, aleluia Jesus, e já botou ele para jejuar. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração do Paulo, olha só. E havia em Damasco um homem, um discípulo, um ninguém. Esses crentes aí, esses ninguém, chamado Ananias. Sabe quando a pessoa fala que você não é crente, que você não é isso, não é aquilo? Vão ter que chamar você para orar por ele. Vão ter que chamar você para orar por ele, para que ele volte a enxergar. Você está entendendo o que Deus está falando? Vão ter que te chamar para orar, aleluia Jesus, por aquelas pessoas que diziam: isso aí não tem jeito, isso aí não sei o que, isso, aquilo. Vão ter que chamar, aleluia Jesus, você para orar por eles, para que eles possam voltar a enxergar. E a Bíblia diz que Ananias disse-lhe ao Senhor: levanta. O Senhor disse a Ananias: levanta-te e chama, e vai à rua chamada à direita, à casa de Judas, por nome de Tarso, chamado Saulo, pois está orando. Estava jejuando, caiu cego, foi jejuar e estava orando para que o Senhor viesse ao encontro. Mas hoje em dia não é assim. No meio da luta eles não oram, no meio da luta eles correm atrás dos homens, no meio da luta eles correm atrás das coisas deste mundo, no meio da luta eles não esperam no Senhor, no meio da luta eles não querem, aleluia, ajuda do Senhor. Ó 12, e numa visão ele viu que entrava, mal virou crente, já está tendo experiência com Deus. Mal caiu cego, mal começou a jejuar, irmã Natanaíne, mal começou a orar e já teve uma visão com Deus, que entrava um homem, um Ananias, um crente ninguém, um crente desprezado, que estava lá jogado. Quem sabe falavam mal de Ananias. Adivinha quem tem que orar para que Paulo restabeleça a sua visão? Ananias. Por isso que você não precisa se preocupar, querido. Eles vão maldizer você, eles vão falar mal de você, mas eles vão ter que te chamar. Eles vão ter que te chamar para orar para o demônio sair da vida deles, sair da vida dos filhos deles, sair da vida das esposas deles. Eles vão ter que te chamar. Está escrito aqui na Bíblia. Eles vão precisar te chamar, porque não vai ter mais ninguém. Quem era Ananias? Estava jogado lá. E o Senhor disse: é tu, Ananias, que vai lá orar. Por isso você tem que se preparar. Paulo teve que cair cego, teve que aprender a jejuar, na marra, no corridão, teve que aprender a orar para buscar ao Senhor. Não é tempo de apostasia, irmão. Não há tempo, aleluia Jesus, de se preocupar com as lutas alheias. Não há tempo, aleluia Jesus, de ficar esperando que alguém faça algo por você. É tempo de você orar, esperar no Senhor. Aleluia Jesus. E a palavra continua nos dizendo que numa visão, aleluia, em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. Aleluia Jesus. É esses os pequenos, irmão. É essas pessoas às quais, aleluia Jesus, ninguém dá nada. Aquelas que não importa. Paulo perseguiu, matou cristão, estava lá no sacrifício de Estevão, mas o Senhor mesmo, aleluia Jesus, deixando Paulo cego, mesmo Paulo, aleluia Jesus, caindo na entrada de Damasco, o Senhor usava Paulo com valor, mas as consequências, Paulo foi, aleluia, açoitado, Paulo foi surrado, aleluia Jesus, e lá no final Paulo foi morto em Roma. Aí você vai perguntar para mim: será que valeu a pena? Aonde que está Paulo hoje?
Aonde você acha que vai chegar hoje esses cristãos meia boca? Onde você acha que vai chegar essas pessoas que não querem compromisso com Deus? Compromisso com Deus, irmão, aleluia, Jesus, não é você vir na igreja. Compromisso com Deus é você fazer as coisas que Deus te mandou fazer com excelência. Esse é o compromisso verdadeiro com Deus. Compromisso com Deus é você não deixar nada sobressair as coisas de Deus. Compromisso com Deus é você obedecer Deus em espírito e verdade. Compromisso com Deus não importa se vai ter um casamento, vai ter uma festa. Não, eu tenho um compromisso hoje, eu preciso cumprir meu compromisso com o Senhor. É assim que funciona a vida de um cristão. Por isso que as pessoas hoje elas não conseguem se manter diante de Deus. Mas Paulo, ele fazia o serviço dele de caçar cristãos lá no mundo com excelência. E quando ele veio para o Senhor, ele apanhava, aleluia, Jesus, e ele voltava para dentro, aleluia, batiam nele, jogavam ele para fora e ele voltava, porque ele era perseverante. Ele sabia por que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele sabia por que o Senhor deixou ele cego na entrada de Damasco. Eu e você temos que saber o porquê que o Senhor nos tirou daquela vida mundana que nós vivíamos. Eu e você temos que saber por que eu e você não estamos 7 palmos debaixo da terra. Eu e você temos que saber o porquê que, aleluia, Jesus, as pessoas hoje em dia dizem, estava lá no mundo, agora está na igreja. É verdade, as pessoas têm que saber o porquê que você está na presença de Deus e continua caminhando. Por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender. Só vivem de engano, só vivem, aleluia, de uma falsa, de uma mentira. Como disse a nossa irmã Diaconise quando orava, faz de conta que está tudo bem. Não está tudo bem, filho. Não está tudo bem. Está tudo quebrado, está tudo cego, está tudo aleijado, está tudo no ventre do peixe. Não está nada bem, porque não tem obediência ao Senhor, não tem reverência à palavra de Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo. Não está tudo bem. Não vai ficar tudo bem, diaconisa Luciana, enquanto não se dobrar ao Senhor. Não vai ficar, não vai mudar enquanto não obedecer a Deus. Não vai mudar enquanto não se render, não cair cego, enquanto não cair de joelho, enquanto não orar, enquanto não jejuar, enquanto não pedir a misericórdia de Deus e dizer, Senhor, eu sou um falho, eu sou um pecador, eu sou um miserável. O Senhor nunca falou que eu e você não ia cair, não ia desviar. O Senhor nunca falou que eu e você não íamos pecar. Mas o Senhor falou assim, levanta, sacode a tua poeira e continua caminhando. Agora não adianta eu falar que é a culpa do Roberto, é a culpa do Jimenez, é a culpa do pastor, é a culpa do evangelista. Porque se aonde se prega a palavra não é bom, aonde a porta é larga não é bom, aonde? Será que o inferno é bom, Maria? Será que o inferno é bom? Porque só existe 2 caminhos, ou é céu ou é inferno, não existe outro caminho. Aleluia. E uma das coisas que Paulo fez bem, caiu cego, assumiu o seu ministério e foi fazer o que Deus mandou. Muitas das vezes, como Ananias, você vai temer de falar algo, porque o fulano é prefeito, o fulano é deputado, o fulano é isso, é aquilo. Enquanto isso, o diabo enreda as pessoas. Agora Ananias falou para o Senhor, falou, Senhor, quando o Senhor disse, viu Ananias, vai lá na rua chamada direita, lá que tem um cabra que está cego, e eu quero que você ore por ele, que ele volte a enxergar. E Ananias falou, Senhor, mas você, Saulo, não é um perseguidor de cristão? E o Senhor disse, vai lá Ananias, que esse aí verá quanto quer padecer pelo meu nome, porque isso aí é um vaso escolhido por mim. Agora pensa numa pessoa que o Senhor escolheu, irmã Sueli. Pensa numa pessoa que o Senhor tirou lá do mundo. Pensa numa pessoa que o Senhor selecionou e falou, isso é um vaso escolhido, e vai ver quanto quer perecer pelo meu nome. Aí eu te pergunto, está perecendo o quê? Está perecendo no quê? Nas suas próprias lutas? Está morrendo no seu próprio vômito, como o cão volta ao vômito e a porca volta ao despojador? Está morrendo afogado no seu próprio vômito? Porque isso não é a luta do Senhor. O Senhor não faz esse tipo de luta para acabar com você, para te matar. Esse tipo de luta só vem sobre a nossa vida quando existe rebeldia, quando existe dura serviço, quando somos obstinados, quando somos rebeldes, quando não queremos aceitar o tratamento do Senhor.
Imagina se Paulo voltaria a enxergar se ele tivesse refutado, aleluia, a ordem quando o Senhor disse. Ele disse: quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. E ele disse: que queres que eu faça? Ele disse: entra em Damasco, espera lá que você vai saber. E se Paulo falasse: eu não vou, ia continuar cego. E assim estão muitos aí, continuam cegos e vão continuar cegos, porque não querem obedecer a Deus, não querem obedecer ao Espírito Santo, não querem fazer o que o Senhor mandou. E eu e você, querido, eu vou te falar uma coisa, não quero que você se entristeça nem se escandalize, não podemos fazer nada. Ah, pastor, mas nem orar. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, quero que você preste bem atenção. Cuidado que você pode estar perdendo oração. Que oração para uma pessoa rebelde que não quer, essa oração não é ouvida, Maria. É igual a oração de um marido que não respeita a sua esposa, não passa do teto. Porque se é pelo João que é pequeno, se é pela Yasmin, é pela Isa, que são crianças, o Senhor recebe com afim. Agora por pessoa rebelde o Senhor não recebe, Maria, porque a pessoa tem um livre-arbítrio. Filho pródigo foi porque quis, retornou diante das provas, das lutas. Se nós olharmos para ele, nós vamos ver que ele caiu cego lá. Ele caiu cego enxergando quando ele disse: nossa, eu estou aqui querendo comer essa lavagem. Os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai têm mais comida que eu. Vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai, dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu. Existe, aleluia, Jesus, uma esperança no fim do túnel. Mas essa esperança, Maria, tem que ser tomada por cada um. Essa esperança, ela tem que ser tomada por cada alma, aleluia, Jesus. Eu quero que vocês guardem no coração aquele versículo de Ezequiel 14:12. Não esqueça desse versículo. Nem que Daniel, Jó e Noé estivessem vivos aqui, eles não poderiam salvar ninguém a não ser as suas próprias almas. Você não pode salvar ninguém. Não adianta você interceder se a pessoa não quer. Entrega para o Senhor e vai fazer as coisas que Deus te mandou. É assim que funciona. Senão você vai virar um verdadeiro, aleluia, Jesus, daqueles que passam o resto da vida lambendo as suas feridas, se achando um coitado, se achando que você não presta para nada. O Senhor olha para mim e para você, irmã Marisete, com olhos de misericórdia, mas Ele também nos olha e diz, como disse aquele, aleluia, Jesus para aquele homem cego de 38 anos: vai, não peques mais, para que não venha coisa pior sobre ti. O Senhor, Ele nos instrui para que eu e você sejamos, aleluia, vasos, como disse a nossa irmã diaconisa Silvânia, para que nós sejamos usados. Não importa se tem 10, 12, 15, 20 ou 200. Importante que você veio para a casa do Senhor e fez o que Deus te mandou. Ah, pastor, passei lá, estava cheio. É, o inferno também está cheio. Agora muda de vida. Para de mentir, para de roubar. Muda os caminhos para ver. Ama tua esposa, ama teu marido, ama teus filhos. Ah não, isso lá não precisa. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer. Culto da família, querido. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, chamado por Deus, ungido por Deus, ele tem que saber que outra hora nós passamos lutas, outra hora nós passamos provações, outra hora nós passamos dificuldades para estar aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não vai ter tudo o que você quer. Paulo deixou tudo, deixou seu dinheiro, deixou suas tendas para andar com Jesus, e só apanhou, e ainda lá no fim foi executado. Aí nós queremos ir para a igreja, queremos ficar rico, queremos ficar na igreja, mas queremos ser crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Queremos andar com o João, com o Pedro, porque eles têm dinheiro, têm isso, têm aquilo. Aí o Senhor tem resposta, irmã Marisete, para mim e para você aqui, irmão Lucas. Ele diz: quando eu te mandei você ir sem nada, te faltou alguma coisa? É vergonhoso, querido, é vergonhoso isso.
Infelizmente, nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós já estamos na apostasia, no qual esta palavra aqui, ela só faz efeito na vida daquele que verdadeiramente não expulsou o Espírito Santo da sua vida. E vai ser daqui para frente, irmão, cada dia pior. Cada dia pior, porque as pessoas têm se deleitado, têm se entregado aos desejos, às facetas deste mundo, aos quereres deste mundo. Ah, essa aqui não presta, eu pego aquela. Ah, aquela não sei o que. Ah, aquela me traiu, eu vou trair também. Não existe conserto, querido, se não se falar a verdade. Tem coisas que estão acontecendo hoje, Maria, que lá atrás teve situações que aconteceram e foi usado de vingança. E hoje veio como um reverse, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele guarda todas as cartas. Eu cansei de ensinar para vocês. Faz uma coisa hoje, o diabo guarda no bolso. Faz outra, ele guarda. Amanhã depois ele faz um bolo e joga tudo na tua cara. E hoje muitas das situações que estão acontecendo são por causa das coisas lá de trás. Então eu digo para você, em nome de Jesus, seja como Saulo que virou Paulo. Seja um homem que honra a tua casa, honra a tua esposa, honra os teus filhos. Seja um homem, aleluia Jesus, que honre teu chamado. Seja um homem que as pessoas possam olhar para você e falar: é um homem de Deus. Eu vou pedir oração. Você nunca vai ouvir, irmão, e nunca vai ver ninguém dando pedrada em árvore que não tem fruto. Nunca, ninguém. Eles vão passar o tempo inteiro. Por isso que Jesus disse: a árvore que não tem fruto você tem que cortar e jogar no fogo. Então muitas das vezes nós temos que parar. Eu quero que você pare nessa palavra na tua casa e reflita em nome de Jesus. E veja qual que era o comportamento e o procedimento de Paulo quando ele era um ímpio. Veja qual que foi a caminhada de Paulo depois que ele caiu lá na entrada de Damasco e virou um cristão. Por que que Paulo pôde? Por que que muitos não podem? Paulo deixou riqueza para servir Jesus. O jovem rico já não deixou. O jovem rico preferiu a riqueza dele e dizia para Jesus que era crente, que conhecia a Bíblia desde criança. Olha os paradigmas como são diferentes. Por isso que eu digo para você, presta atenção, querido. Leia a Bíblia que você carrega. Leia a Bíblia que você carrega. Esses personagens aqui da Bíblia não são fictícios. Esse aqui não são para te distrair. Isso aqui não é um gibi. Essa Bíblia está se cumprindo, embora os crentes não queiram compreender, não queiram olhar, está se cumprindo dia após dia. E se você quer, aleluia Jesus, uma vida de flauta, uma vida de alegria, você está no lugar errado. A vida de Jesus, como ser discípulo de Jesus, é uma vida de sofrimento. É uma vida de, aleluia Jesus. Às vezes eu vejo os irmãos se queixando, lambendo ferida, porque está assim, está abandonado. Querido, vida com Jesus é vida de abandono. Vida de Jesus com Jesus e Maria é uma vida de solidão. Agora, se Jesus te dá algo e você não sabe cuidar, não é culpa de Jesus. Se fosse por causa de mulher, eu estava desviado faz anos. Não é assim que funciona, querido. Você tem que, aleluia Jesus, ocupar o espaço da tua vida, irmão Lucas, com o Espírito Santo. Entre você e tua esposa tem que ter o Espírito Santo. Não pode ser Satanás que rege o teu casamento. Quem rege teu casamento, quem rege tua família é o Espírito Santo. Se for o inimigo das nossas almas que rege aí, com certeza a separação é ganha para o diabo. Nós temos que saber quem que nós servimos. Se nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. É impossível agradar ao Senhor se eu e você verdadeiramente não se dobrarmos. Se eu e você verdadeiramente, aleluia Jesus, não cairmos cegos e pedirmos a misericórdia para enxergar. É triste você ver as pessoas precisando tanto de Jesus e não querendo que Jesus faça, mas não querem mudar de vida porque não querem largar a vida podre que levam. Ah, porque se eu for lá, se eu for ser crente, aí meus amigos ricos vão pensar: querido,
Jesus vai voltar e vai ficar tudo isso daí. Daqui a pouco vem um câncer, vem como Deus permite um monte de coisa, gasta tudo que tem e não é curado. E daí, querido? E a Bíblia diz: que te adianta? Aleluia, como dizia aquele fazendeiro: amanhã eu vou derrubar, aleluia, Jesus, esses pavilhões, esses galpões, e vou fazer maiores, que esse ano a safra foi boa. E o Senhor disse para ele: tolo, esta noite pedirei tua alma. Você sabe quantos estão com a alma pedida, Maria, esta noite? Quantos que vão descer à sepultura esta noite? E nós não conhecemos quantas pessoas, e muitos desses já estiveram na presença de Deus. Muitos desses já disse que pregaram, adoraram. Muitos desses já falaram o santo nome de Jesus. Muitos desses deram testemunho de Jesus. E hoje o inimigo está com os enzos, com a foice pronta para ceifar as vidas. E o Senhor não pode fazer nada. Então eu digo para você verdadeiramente: seja um cristão verdadeiro, querido. Não importa o que digam, se você está sozinho, está abandonado. Não importa se você está, irmão, não vai mais dar tempo de nada. Fica firme na presença do Senhor. Fica firme na companhia do Espírito Santo. Não queira mais nada, irmão, dessa terra. Queira somente a presença e a esperança de você morar no céu, que é a única coisa que nós temos certeza, porque a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Coloca a mão na tua consciência. Busca a tua salvação, querido. Ora para Deus, faça como Paulo, se humilhe. Vai para o jejum, vai para a oração. Nós temos que nos consertar dia após dia. Nós somos falhos, miseráveis e pecadores. Ninguém aqui está falando que é melhor que ninguém. Só que só o fato de você estar se arrastando na presença de Deus já é um sinal que você quer se esforçar para morar no céu. É um sinal que o mundo não te derrotou. É um sinal que você não é rebelde, que você não é dura serviço, que você não é obstinado. Eu colocar a culpa no irmão Roberto não vai me levar para o céu. Que eu não posso estar na igreja por causa dele. Eu tenho que estar na igreja por causa de Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração e você possa compreender que eu e você somos vaso, barro, caco, e a nossa esperança é somente no Senhor. Amém? Se coloque de pé e vamos orar. Em seguida, nosso irmão Diácono Jimenez vai estar louvando o santo nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que você curve a tua cabeça. Aleluia, Jesus. Nunca perca o ânimo, irmãos. Nunca perca o ânimo. Sempre pregue o que o Senhor te mandou pregar. Seja para 5, para 10, para 200. Pregue do jeito que o Senhor te mandou e vá até onde o Senhor te mandou você ir. Quando o Espírito Santo falar para você, deu. Então curve a tua cabeça, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu tenho sido tão falho, eu tenho sido tão pecador, eu tenho sido tão omisso com as coisas que o Senhor tem me dado para fazer. E nessa noite eu quero externar um espírito de arrependimento e de gratidão, porque mesmo eu sendo este miserável, o Senhor ainda permitiu que eu estivesse na tua presença. Soberano eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está a tua igreja, aqui está teu povo, aqui está a minha vida. Pai, nós não somos melhores, não somos nada, Pai, nós precisamos da tua misericórdia, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus querido, em nome de Jesus, que nesta noite seja sobre a nossa vida que a tua misericórdia, Pai, nos limpa, nos sara, nos cura, nos restaura, Pai, nos transforma. Nós queremos ser melhor na tua presença para agradar o Senhor, agradar o teu Espírito Santo, Pai. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs, ajuda as crianças, ajuda os irmãos que têm nos assistido, Pai. Coloca as tuas mãos, ó Deus, quebra as cadeias, muralhas, abra as portas, janelas dos céus, ó Deus, manifesta o teu poder e a tua glória, Pai. Tu sabes o quanto é difícil, o quanto é sofrido, Pai, mas nós sabemos, faz parte, mas o Senhor é conosco, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai derramar fogo do céu, vai nos transformar, Pai, em vasos de honra, Pai, homens e mulheres, Pai, sujeitos, Pai querido, ao teu Espírito, Pai. E nesta noite, toca no coração, tira a aflição no coração dessa irmã, limpa este coração, Pai, convence ela, Pai, que somente o Senhor tem poder para mudar essa situação, é somente o Senhor que pode
pode tocar, ó Pai. Coloque as tuas mãos, quebra as cadeias, muralhas. Abre, Senhor, o nosso entendimento, como o Senhor abriu os olhos de Saulo, Pai. Ô Senhor, nos transforma num Paulo, um homem perseverante, um homem, Pai querido, que não importa a circunstância, não venha negar o teu santo nome. E que nós possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nesta caminhada, adorar o teu Espírito, em espírito e verdade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.